Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês que estão conosco nessa jornada de leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o professor Rodolfo e nós estamos hoje diante dos capítulos 7, 8 e 9 do primeiro livro de Crônicas. Eu te convido a orar comigo. Senhor Altíssimo, poderoso, santo, grande, louvamos o teu nome, exaltamos, ó Deus, as tuas maravilhas. Ó Pai querido, queremos fazer menção da tua glória, da tua supremacia, do teu domínio, porque o Senhor conservou um remanescente, o Senhor conduziu a história de maneira a fazer nascer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido, o descendente da mulher, o Redentor poderoso que morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. Ó Deus, nós louvamos a tua imensa sabedoria, zelo e cuidado por tua própria palavra, porque o Senhor, de maneira milagrosa e extraordinária, conservou a tua palavra há milhares de anos escrita pelo próprio Senhor, ditada pelo próprio Senhor, através do poderoso Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos pela Bíblia, nós te louvamos por tua palavra escrita, que chegou até os nossos dias, fala aos nossos corações, nos ensina a história do teu povo, nos ensina que pela graça o Senhor nos salvou e nos ensina como devemos andar na tua presença e como devemos te adorar. Senhor, muito obrigado por essas bênçãos que não têm preço, bênçãos maravilhosas que só um Deus zeloso, cuidadoso, poderoso como o Senhor poderia nos dar. Pai, obrigado por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, capítulo de número 7, os versículos de 1 a 4, relacionam os filhos de Issacar e os chefes de suas famílias. No versículo 5, nós ficamos sabendo que houve um grande aumento da população da tribo de Issacar, provavelmente devido à poligamia e à fecundidade de suas mulheres. Embora a poligamia geralmente estava restrita aos ricos e grandes, parece que na tribo de Issacar isso se generalizou, pois, abre aspas, eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Nos versículos 6 a 12, os filhos de Benjamim são citados com os seus chefes. Parece que o tempo ou os estragos da guerra mudaram muito a condição de Benjamim. No versículo 13, o cronista enumera os filhos de Naphtali. Nos versículos 14 a 19, são os filhos de Manassés que são registrados. Os versículos 20 a 22 são os registros dos filhos de Efraim, que, embora devesse estar muito avançado em idade, ainda permanecia vivo e chorou muito por seus descendentes mortos em uma invasão de suas terras. Também é interessante notar que recebeu visitas por seu luto, a exemplo de Jó, que recebe visitas na ocasião da morte de seus filhos. No versículo 23, Efraim tem um filho na sua velhice. Os versículos 24 a 27 registram os descendentes de Efraim,
incluindo Josué, filho de Num, que foi sucessor de Moisés. Os versículos 28 e 29 mostram que eles tinham propriedades e habitavam em Betel, Naarã, Gézer, Siquém e Aia, ao lado dos filhos de Manassés. Bet-Sean, Taanaque, Meguido, Dor, foi onde habitaram os filhos de José. Nos versículos de 30 a 40, é a vez dos filhos de Asser serem mencionados. Com os cabeças e chefes das casas, sua população também diminuiu durante a história. No livro de Juízes, essa tribo foi muito censurada por seus costumes voltados ao luxo e às facilidades. Capítulo 8, nos versículos 1 a 6, contém alguns detalhes adicionais além do que já foi dito sobre a tribo de Benjamim. Os nomes de muitas das pessoas mencionadas no capítulo são diferentes dos nomes dados por Moisés. Uma diversidade que pode ser explicada em parte porque a pessoa podia ter mais de um nome, ou que a palavra filhos é usada em sentido mais amplo para netos ou descendentes. As genealogias dos benjamitas foram desordenadas ou destruídas pelo quase total extermínio dessa tribo, que ficou registrada nos versículos 7 a 8. Um grande número de benjamitas nascidos na Assíria é mencionado aqui. Eles suportaram o longo cativeiro na Babilônia e se estabeleceram alguns em Jerusalém e outros em diferentes partes da Judéia. Houve mais retornados da Babilônia das famílias pertencentes a essa tribo do que qualquer outra, mais pessoas das famílias de Benjamim do que as outras, exceto a de Judá. Portanto, muitos nomes estranhos são apresentados aqui, alguns dos quais serão encontrados na lista de exilados. Os versículos 9 a 28 têm como destaque que os habitantes comuns e declarados de Jerusalém eram da tribo de Judá, de Benjamim e dos levitas da tribo de Levi. Porém, no momento mencionado aqui, os chefes das principais famílias, que são enumerados dos versículos 14 a 27, estabeleceram-se nessa cidade após o retorno do cativeiro. Capítulo 9. Desde o início da nação hebraica, foram pedidos registros públicos com os nomes de cada indivíduo, bem como a tribo e a família a qual ele pertencia. Esses registros foram guardados. O livro dos reis de Israel e Judá não se refere aos dois livros canônicos conhecidos nas Escrituras que hoje fazem parte da nossa Bíblia, mas são cópias autenticadas desses registros, colocados sob o cuidado de oficiais dos soberanos. E como um grande número de reconhecidos, de grandes, se refugiou em Judá durante a invasão de Salmaneser, eles carregaram os registros públicos junto com eles. Quando o cronista fala no versículo 2 dos primeiros habitantes que habitaram em suas possessões, ou seja, em suas terras, implica que houveram outros que depois retornaram e se estabeleceram em terras não ocupadas pelos primeiros. Lemos também sobre um grande número que retornam sob Esdras, sob Neemias e ainda outros num período posterior. Alguns que retornaram à antiga herança de seus pais viveram antes do tempo do cativeiro. Os versículos 3 a 17 irão nomear os filhos de Judá, os benjamitas, os filhos de Efraim e os de Manassés que habitaram em Jerusalém. No versículo 18, vamos notar que os porteiros aguardavam pelo rei. O rei tinha um portão do palácio para o templo. E embora não houvesse rei em Israel no retorno do cativeiro,
Ainda assim, o antigo cerimonial foi mantido, provavelmente na esperança de que o reinado, em pouco tempo, fosse restaurado na casa de Davi. Os versículos 19 a 22 nos mostram que havia um número grande para o serviço, o que indica que eles executavam suas funções por um sistema de escala, ordenados por Davi e por Samuel e continuados agora nesse tabernáculo provisório até a reconstrução do templo. No versículo 23, ele e seus filhos, como foram designados no tempo de Davi, suas famílias continuaram o seu ofício de uma forma meio que hereditária. Nos versículos 24 a 34, a organização determinada anteriormente permanece no retorno do povo. Uns guardavam os portões, outros o tesouro da casa de Deus, outros cuidavam da vigilância, outros dos utensílios do culto, dos móveis, objetos do santuário, das coisas que eram feitas nas panelas, da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias, dos pães. Também os cantores cuidavam dos seus ofícios e não faziam outros serviços, pois de dia e de noite estavam ocupados em seus serviços. Enfim, tudo o que os chefes e as famílias faziam antes do exílio voltaram a fazer, cada um conforme a sua descendência e o serviço que lhes cabia. Os versículos 25 a 44 finalizam a nossa leitura, que contém esse material conhecido como cronologia. E finalmente, nesses últimos versículos, são nomeados os antepassados e os descendentes de Saul. Estamos terminando hoje a leitura dos capítulos 1 a 9, especialmente hoje 7, 8 e 9, e consequentemente a porção do livro conhecida como genealogia. Se tal porção não tem um valor devocional e de meditação como outras porções da Escritura, precisamos ter em mente que esses 9 capítulos são palavra de Deus inspirada e têm um valor histórico de altíssima relevância, com muitas fontes históricas consultadas pelo cronista, fontes bíblicas e não bíblicas. As famílias que voltaram do cativeiro foram povoando as cidades conforme a possessão de terras dos seus antepassados. Esse material, que não deveria ser apenas nomeado como genealogia, foi de fundamental importância, pois continha esses registros das posses das famílias. A Bíblia é a palavra inspirada do Senhor nosso Deus. A Bíblia é inerrante, infalível e imutável. Louvado seja Deus pelas Escrituras sagradas. Louvado seja Deus pelo seu zelo, pelo seu cuidado em preservar a Bíblia, preservar a palavra e fazê-la chegar até nós nos dias de hoje. Como eu comentei nos 2 primeiros dias sobre o relacionamento do povo de Deus com o seu Senhor, esse é um dos temas-chave, tema central do livro que estamos lendo. E isso vai ficando claro conforme caminhamos na leitura. Deve ficar claro no nosso coração e na nossa mente como Deus leva a sério a questão da adoração e do culto ao Senhor. O fato de estarmos lendo o material do Antigo Testamento e nesse material existir uma porção considerável de lei cerimonial e muitos elementos e símbolos que eram usados no culto pelos filhos de Levi, os sacerdotes e demais oficiais do templo, que não são mais necessários no culto dos dias de hoje. Não podemos negligenciar a organização do nosso culto, pois o zelo, a reverência
e a excelência no serviço e a adoração ao Senhor são requeridos em todo o Novo Testamento. E ainda é requerido de cada crente no seu culto racional a Deus. A organização e cuidado minucioso em cada detalhe do culto no Antigo Testamento deve ser interpretado para nós como sendo parte do caráter de Deus, parte da vontade de Deus, e é expressa em ordem para a sua igreja de uma adoração exclusiva, racional, organizada, santa e minuciosamente cuidadosa com os elementos de culto, que todos apontem para a glória do Cristo bendito. Assim como tudo no culto do Antigo Testamento apontava para Jesus, ele deve ser o centro da nossa adoração, objeto exclusivo da nossa devoção, do nosso louvor e do nosso culto, ainda nos dias de hoje, porque o Senhor nosso Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, colocando, dando ao Cristo bendito o seu lugar de destaque, o seu lugar de domínio, o seu lugar de adoração no culto e também nas nossas vidas diárias. Deus abençoe a sua vida, a sua família e te ajude na caminhada da leitura e do entendimento da palavra do Senhor nosso Deus.